Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, na noite desta segunda-feira, o Flamengo finalmente oficializou a contratação do técnico Tite. Como nós já havíamos trazido para vocês, o Tite chega com uma comissão técnica pomposa, 5 integrantes, 2 analistas de desempenho, 2 auxiliares e o preparador físico dele. O Tite chega no Flamengo com alguns desafios que eu vou colocar aqui para vocês, que são imediatamente importantes para que ele consiga resolver tão logo ele chegue no Mengão Queridão. E tem mais, hein? Como o presidente Rodolfo Landim está de férias fora do país, quem vai participar de toda a reestruturação do departamento de futebol, e aí eu digo no âmbito dos jogadores, do planejamento para 2024, no que vai acontecer na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, é o Marcos Braz. Hoje, o Landim lavou as mãos do Departamento de Futebol do Flamengo e os entregou diretamente a Marcos Braz. Bom, eu vou explicar para vocês tudo direitinho que vai acontecer, as metas imediatas que o Tite tem, o trabalho que o Tite tem, a dor de cotovelo da imprensa paulista, porque o Tite recusou o Corinthians mais de 3 vezes e agora ele vem assumir o Mengão Queridão. Então fica até o final do vídeo, tem nome de jogador para poder falar para vocês, tem reestruturação, tem um monte de coisa para falar. Mas antes, não esquece de verificar se você já é inscrito aqui no Resenha Rubro-Negra, não esquece de deixar o seu like, e se não for inscrito, aproveita para se inscrever agora, e se já for inscrito, aproveita para chamar aquele seu amigo, sua amiga rubro-negra, que ainda não conhece o nosso trabalho, para vir se inscrever aqui. E o engajamento do YouTube, vocês sabem, é através de like e de comentário. Então comenta o que vocês acharam até agora sobre a contratação do técnico Tite. Mas eu vou dar uma dica para você. Você que está precisando de dinheiro, que está precisando resolver aquele seu problema imediato agora, uma das possibilidades que você tem é a recuperação do seu FGTS. E para isso, a Mais Ágil te ajuda a fazer essa transição toda. Como é que funciona? No link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, você clica e já começa hoje mesmo a falar com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te auxiliar a conseguir a liberação daquele FGTS que está lá retido para você poder pagar aquela dívida, fazer aquela extensão na sua casa, enfim, para você conseguir aquela grana extra que você tanto precisa. Então não dá mole não, nação. Clica no link que está na descrição desse vídeo e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Nação, o Flamengo finalmente fez o anúncio do técnico Tite. Um anúncio que era esperado no domingo, na segunda, durante o dia, acabou vindo na segunda-feira durante a noite. E com o técnico Tite, o Flamengo anuncia também a comissão técnica que vem com ele. É uma comissão técnica grande, formada pelos auxiliares Matheus Batti, que é o filho do Tite, que eu já falei para vocês, que é o responsável por fazer as jogadas ensaiadas de bola parada da equipe, desde a cobrança do tiro de meta do goleiro rubro-negro até as cobranças de escanteios e de faltas, e também de preparar a equipe para as bolas paradas dos adversários. O Matheus é o cara que estuda tudo isso. O Kleber Xavier, que é o braço direito do Tite, que é um auxiliar direto do Tite. Vem também o volante César Sampaio, quer dizer, volante é sacanagem, né? Porque o César Sampaio era volante na época que eu era moleque, na época que eu era menino, acompanhando o futebol do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, né? Agora ele é auxiliar técnico do Tite. E vem também o Fábio Maceredian, que é um preparador físico muito bom, para mim, o melhor preparador físico do Brasil. É um cara que é reconhecido fora do país, é um cara que vive dando palestras, um estudioso, tem doutorado em várias áreas da preparação física, então é um cara muito respeitado, trabalhou na seleção brasileira durante anos e anos e anos afinco. Então o Flamengo está tendo agora profissionais de primeira grandeza, de primeira linha. Além do analista de desempenho Lucas Oliveira, com passagem pela seleção brasileira, pelo Palmeiras, pelo Santos, ou seja,
Gente, agora o Flamengo tem o melhor treinador do Brasil, o melhor treinador brasileiro da atualidade e a melhor comissão técnica do Brasil, sem sombra de dúvidas. Com caras que estudaram na Europa, com caras que fizeram a diferença na seleção brasileira. É uma comissão técnica para você entregar a chave do ninho do urubu e falar assim, olha pessoal, agora vai lá e trabalha. Simplesmente nós temos a comissão técnica da seleção brasileira hoje servindo o Flamengo. Não tem como ter uma comissão brasileira melhor do que essa que o Tite montou e está trazendo para o Flamengo. O Flamengo sabe disso e por isso vai entregar a reformulação da equipe nas mãos desta comissão técnica. O Marcos Braz vai participar do processo todo, principalmente porque neste momento o Rodolfo Landim está de férias, fora do país. Sassaricano. Quem que não merece férias, né? Afinal de contas, tudo já acabou em 2023. Afinal de contas, nós não estamos preocupados com mais nada, né? Errado. O Tite chega no Flamengo com várias preocupações. Uma delas, conseguir recuperar a confiança de alguns jogadores rubro-negros. A gente sabe da má fase, por exemplo, da nhaca que o Gabriel tá. Mas a gente sabe que isso não é normal. Ele não é tão horroroso quanto ele está se mostrando agora. A gente já viu o Gabriel decidindo campeonatos pra gente. A gente já viu o Gabriel sendo muito importante pra gente. Então, falta confiança, falta a parte técnica e hoje o Tite é o responsável por recuperar alguns jogadores, como o Gabriel Barbosa, que estão em má fase. Ah, Fabrício, mas o Gabriel nem se dá bem com o Tite. Mentira, bobiça isso. O Gabriel jamais falou mal do Tite. O Gabriel foi no embalo da torcida no ano passado, cantando palavras sobre a seleção, brincando. O Tite já esteve dentro do vestiário do Flamengo esse ano, lá no Mundial de Clubes, e conversou com o Gabriel, brincou com o Gabriel. Não há problema nenhum entre o Tite e o Gabriel. Então o Tite vai tentar recuperar esses jogadores, como o Gabriel, como o Guilherme Varela, como o próprio Arrascaeta, que não está jogando absolutamente nada. Ah, mas o Arrascaeta se lesionou muito esse ano, não interessa, tem que recuperá-lo, porque ainda há objetivos a seguir nesse 2024. O Tite também chega no Flamengo com objetivos em 2023, para poder ter um 2024 do jeito que ele quer. O Flamengo precisa estar classificado para a Libertadores da América. No momento, o Flamengo é quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Ainda não está classificado para a fase de grupos, está classificando para a fase preliminar da Libertadores da América. Isso não é o suficiente. Precisamos terminar, no mínimo, entre os 4 primeiros colocados para irmos direto para a fase de grupo. E isso, nação, impacta diretamente na questão da montagem do elenco para o ano que vem. Se o Flamengo pegar a Libertadores, fase de grupos, bonitinho, o Landim vai abrir os cofres. Não só porque gosta do Flamengo, porque quer o Flamengo vencedor, não. Também porque no ano que vem é ano de eleição. Então nós não podemos entrar na Libertadores apenas para disputar. Nós temos que entrar na Libertadores no ano que vem para vencer a competição. E para vencer a competição, vai ter que ter um super time. E como eu trouxe para vocês já há algumas semanas, a ideia de ter um super time está diretamente ligado a gente disputar a fase de grupos da Libertadores. Então o Tite sabe que já chega precisando trabalhar na equipe para chegar no mínimo entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Para isso ele terá uma mini temporada, uma mini pré-temporada, de hoje até o dia 18 de outubro, porque no dia 19 a gente enfrenta o Cruzeiro lá em Minas Gerais, para poder preparar essa equipe, para poder passar a filosofia dele, para poder passar aquilo que ele entende sobre titibilidade, para os caras poderem apresentar o melhor futebol possível. O elenco está feliz, o elenco aprovou o nome do Tite. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Davi Luiz, até o próprio Gabriel, entre outros jogadores, gostaram do nome do Tite e estavam até ansiosos pelo anúncio, pelo desfecho da negociação. Se o elenco está feliz, se o Tite joga no 4-2-3-1, que é a variação do 4-1-4-1, até do próprio 4-3-3, do 4-2-2-2, que o Jorge Jesus tanto aplicou no Flamengo. Se o Tite joga funcional, que é o que os jogadores gostam, e não aquele posicional chato, godorrendo, que fez a gente penar durante os últimos anos, tem tudo pra gente conseguir bater essa 4ª colocação no mínimo no Campeonato Brasileiro. Por isso eu vinha dizendo para vocês, os jogadores não podem estar de férias, a gente não pode aceitar
que o ano acabou, temos que cobrar desse grupo de jogadores para que eles terminem o mais alto possível. O Tite já tem uma listinha de reforços que vem sendo discutido com o Flamengo há um certo tempo. Nomes como Nicolás de la Cruz, como Claudinho, como Wendel, como Marcos Leonardo, o atacante do Santos, vem sendo colocado à mesa junto ao Tite para ele aprovar ou reprovar. Até o presente momento, a informação que eu tenho é que todos esses nomes que eu citei, ou o Tite recomendou ou ele aprovou. Então, não tem desculpa mais para o Marcos Braz. A janela ainda não está aberta, mas a janela serve para registrar jogadores, não para você contratá-los. Você pode contratá-los a partir de agora. Se o Flamengo quiser, pode contratar o Nicolás de la Cruz hoje. Ele só pode jogar a partir da abertura da janela de transferências, mas pode contratá-lo hoje. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque começa agora, a partir de agora, a principal função do Marcos Braz, do Bruno Spindel, para a montagem do elenco em 2024. Começa agora as negociações. Os caras precisam correr atrás daqueles jogadores que o técnico Tite já solicitou que sejam contratados para atacar as carências da equipe rubro-negra. E uma das coisas boas de ser o Tite, o treinador do Flamengo, é que o Tite conhece o elenco do Flamengo, o Tite vem acompanhando o futebol brasileiro, mesmo nesse ano sabático, onde ele não trabalhou, ele observou o futebol brasileiro e o futebol internacional. O Tite conhece muito bem o futebol sul-americano porque disputou eliminatórias da Copa do Mundo, disputou Copa América, e muitos jogadores da seleção da Argentina, do Paraguai e do Uruguai estão radicados aqui ainda na América do Sul, nem todos estão lá na Europa. Então o Tite conhece os jogadores que atuam aqui na América do Sul e os jogadores que estão atuando lá na Europa, que são sul-americanos. E já tem conversas muito adiantadas com o Flamengo sobre os pontos que ele quer atacar dentro do elenco rubro-negro para terminar com algumas carências que a gente tem. Em contrapartida, ele precisa fazer essa equipe jogar para se classificar entre os 4, para poder estar na Libertadores. O investimento para o Flamengo na Libertadores vai ser aquele super time, é abrir os cofres para fazer o ano de 2024 vingar. O Flamengo na Sul-Americana, o investimento vai ser proporcionalmente diferente. Outro, para o Flamengo poder esperar até o meio do ano para poder terminar os investimentos, entenderam? Então é assim, classificou para a Libertadores, investimento em janeiro, pesado, super time, Dream Time rubro-negro começando a ser montado. Não classificou para a Libertadores, classificou para a Sul-Americana, aí investimento menor em janeiro, investimento maior em julho. Esse é o planejamento do Flamengo para o ano que vem. Esse é o planejamento que o Flamengo já passou para o Tite sabe e tem certeza absoluta que vai lidar com o Flamengo da melhor maneira possível para o Flamengo poder já, em janeiro, fazer os investimentos que o Tite quer, para o Flamengo poder ser forte desde o primeiro momento em 2024. As metas que o Tite tem para alcançar não são metas complicadas, não. É apenas ser um dos 4 melhores times do certame nacional. Cá para nós, por favor, né? Se o Flamengo não conseguir ficar entre os 4 melhores, a gente pode jogar isso tudo fora, jogar isso tudo pro alto e recomeçar. O Rodolfo Landim, como eu falei para vocês, está de férias na Europa, mas ele não está incomunicável. Todas as decisões que Marcos Braz e Tite tomarem serão comunicadas ao mandatário rubro-negro, que as aprovará ou não. O fato é que hoje começa uma nova era. Uma era, pelo menos, da comissão técnica do Flamengo de futebol, uma era hiper mega profissional. Você pode até não gostar da metodologia do Tite, dos resultados que o Tite teve na seleção, mas é indiscutível que profissional ele é e muito. E é indiscutível que essa comissão que está chegando aí também é muito profissional. Portanto, é aguardar para ver e apoiar, gente, porque agora é apoiar. O Tite chegou, ele é o nosso treinador. Agora é apoiar o trabalho dele. O Tite tem envergadura o suficiente para não se dobrar aos medalhões da equipe. Sim, ele vai rever as situações de Davi Luiz, de Felipe Luiz, de Rodrigo Caio, de Pablo, porque ele, com a experiência que ele tem, quer ter a certeza que esses jogadores podem ou não podem dar algo a mais para o Flamengo ainda.
Mas é indiscutível, a comissão dele é muito profissional, é uma comissão muito grande, é uma comissão muito boa, é uma comissão gabaritada para estar onde está. A imprensa paulista está se roendo de inveja, de raiva, porque o Tite recusou o Corinthians pelo menos 3 vezes ao longo desse ano. É só ver a quantidade de vezes que o Corinthians trocou de treinador. Cada vez que ele trocou de treinador, ele tentou o Tite e o Tite disse não. Mas por que o Tite disse não para o Corinthians e disse sim para o Flamengo? Porque o Tite sai de uma seleção e vem para outra. Uma seleção organizada, um clube organizado, todo pronto financeiramente, precisando apenas de um capitão para levar a equipe às conquistas. Enquanto no Corinthians, não. No Corinthians a coisa ainda está na fase da bagunça, está na fase da raça. Vamos que vamos e vamos ver o que acontece. Essa é a diferença do Flamengo para o Corinthians hoje. Tite fez uma excelente escolha. Nós também fizemos. Vocês me conhecem e sabem que há muito tempo eu venho dizendo que eu não apostaria num treinador brasileiro. Desta vez, eu acho que o Flamengo acertou. Desta vez, acho que Landim, acho que Braz acertaram na escolha. Agora é torcer, apoiar, para que a gente tenha, a partir de hoje, que começam os treinos do Tite, um Flamengo diferente. O mais próximo possível daquele Flamengo que a gente gostava. Não esqueçam de opinar, de comentar, de deixar o seu like aqui no canal e de se inscreverem. E caso já sejam inscritos, não se esqueçam também de chamar os seus amigos para se inscreverem. Eu tô feliz. E vocês? Nação, tamo juntos. Essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Ao longo do dia, obviamente, trarei mais. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.